São João Paulo II, rogai por nós. Muito bem, estamos aqui mais uma vez para gravar este podcast. Sou Rafael Gaia, âncora. Hoje nós temos 3 convidadas muito especiais, cada uma em um momento de vida, né? Isso é importante lembrar. E tem um pouco a ver também com a própria questão do egoísmo para entendimento, né? Dentro dessas realidades em que se vive, né? Não vou falar agora, vou pedir primeiro para que vocês se apresentem. Meninas. Bom, eu sou a Maria Vitória Mavi, tenho 27 anos e participo da Rede de Missão há uns 4 meses? 4 meses, é isso. Contando os dedinhos. Eu sou a Jaqueline, estou na Rede de Missão ao mesmo tempo da Mavi. Fui vocacionada, agora sou missionária aqui da Rede, eu tenho 28 anos. Eu sou a Natasha, tenho 27 anos, sou casada há 1 ano, tenho uma filhinha, Tereza, de 2 anos. Não, louca? 2 meses. Maluca. Casada com o Luigi, né? Somos missionários, vai fazer 1 ano agora, dia 3 de dezembro. E hoje sirvo na música. Vamos coordenar aí o próximo grupo do You Family, começa ano que vem, 2024. E comunicação nas artes e no Instagram. É isso. Só isso, né? Só isso. Qualquer coisa. Muito bem, me chamo Rafael Gaia, como já me apresentei, sou missionário desde 2016/17, mais ou menos. O mais velho missionário da missão, sem os influenciadores. E vamos lá, então, vamos começar nessa partilha. Meninas, existe hoje no mundo um mal na qual as pessoas elas não conseguem enxergar. Né? E esse mal ele é muito sutil, ele consegue se mascarar de várias formas, ele consegue enganar as pessoas achando que elas estão fazendo aquilo que é bom e na verdade é tudo o contrário, né? Como já dizia São João Paulo, o contrário do amor não é ódio nem nada, o contrário do amor é o egoísmo. Então a gente vai partilhar um pouquinho hoje sobre esse mal, né? Esse mal chamado egoísmo no mundo de hoje. Gostaria que vocês dissessem assim, mais ou menos, na realidade de vida de vocês, enfim, dentro dos relacionamentos, né? Porque a gente só consegue falar de egoísmo quando a gente leva para o relacionamento, né? Para uma relação, seja sua com Deus, seja sua relação com as outras pessoas, seja sua relação com a sua família, seja sua relação em vários âmbitos da vida mesmo, né? Como que é essa realidade desse egoísmo para vocês hoje, assim? É fácil de enxergar? É difícil? Como que hoje vocês se encontram assim, nesse âmbito, cada uma no seu momento de vida, né? Como a Nath falou, a Nath casada, a Jaque solteira e a Mavi noiva. Começar falando que não é fácil. Não, mas assim, nesses últimos 2 meses, desde que a Tereza nasceu, eu tenho percebido muito que sou egoísta. É isso, né? É um negócio muito ele leva a sério, afinca o papel de te mostrar como exatamente, porque assim, quando a gente casa, a gente tem essa perspectiva de doar-se, sacrificar-se pelo outro. Não esperando uma reciprocidade, mas naturalmente espera-se, né? A gente casou, né? Eu morri para mim, para estar com o Luigi e para fazer o Luigi feliz e para dar o céu a ele e ele da mesma forma em relação a mim. Então, sabendo que ele também, por livre e espontânea vontade, escolheu isso, acabo esperando, né? Então, ali no matrimônio é dessa forma. E quando vem um serzinho muito pequenininho que precisa de você para toda e qualquer coisa, a gente começa a enxergar um pouco mais a nossa falta de amor, né? Tipo, essa fraqueza no amor. De eu olhar e, às vezes, ela precisar de mim e eu ser muito fraca e falar, nossa, mas eu nem queria fazer isso agora. Tipo, eu não queria dar mamar agora, eu estou exausta. Ou então, eu não quero levantar da minha cama para ir acudir o choro da minha filha, entende? Então, eu fui tocando em outros egoísmos dentro de mim depois que a Tereza nasceu. Claro que também, né, dentro do matrimônio, nas nossas famílias, o pré-casamento e pós-casamento também, na relação da família, os egoísmos mudam. E eu tenho me reconhecido... Tenho tentado mudar, assim, né? Tentando melhorar
um dia após o outro. E entendendo o que a minha mãe passou, né? E aí, agora, da mesma forma. Não é Ela sempre fácil, falava, né? né? Quando você for For mãe, você vai entender. Então, assim, eu olho hoje, né, esses meus egoísmos. Não vou falar dos outros, porque eu acho que é um momento mais autorreflexivo mesmo, né? Mas pode falar dos outros, se você quiser. Ai, vamos. Tá Só não perfeito. citar nome, tá? Não, mas eu acho que é bom, assim, olhar o nosso, né? Pra gente, tipo, olhar no espelho e falar, tá, isso aqui tá errado e eu tô fazendo igual uma outra pessoa que às vezes eu critico, né? Sei lá, enfim. Sim. Mas esse é o egoísmo que eu hoje percebo. Eu tô tocando em diferentes lados meus que eu não percebia que eram egoístas, mas que, como se fosse uma nova fase, né, do jogo, foi desbloqueado. O egoísmo da Sim. mãe. Enfim. Mas nesse Quando sentido, chegar no assim, chefão, né? Olha, eu vou dizer o Achou seguinte, que tinha assim, superado o egoísmo? Peraí. não, bem é uma mais. coisa muito doida, porque assim, quando a gente pensa no âmbito da criança, quando ela nasce, né, poxa, pensa o seguinte, você veio com uma carga de vida de, sei lá, eu tenho 32 anos, então eu tenho uma carga de 32 anos. Me casei com 28, 27. Então, são 27 anos agindo da mesma forma na casa dos meus pais, tendo os meus costumes, tendo os meus, né? Quando a gente fala de amor, eu acho que é exatamente esse contraponto, né? Então, você tem ali a fase do noivado em que você começa a perceber, opa, agora eu preciso escolher as coisas junto com essa outra pessoa e não sou mais meu. Né? Então você tem esse movimento e eu ainda considero esse movimento ainda fácil. Esse movimento ainda é Gente, muito peraí, fácil. tudo bom? tanto dele, É isso, né? exato. Eu quero tanto, sei lá, ter minha Sei casa, lá, minha vida. Cristo, olha lá, pensa, Cristo do É porque morreu o na- egoísmo que morreu tava na ali, cruz. né? Tipo assim, que nem você falou. Você tinha a gente passa 27 anos ali, né, na casa dos pais, no meu caso e tal. Então a gente tem certos egoísmos já estruturados ali, entendeu? Então, o problema é aquilo ali. Eu tô indo para uma casa nova, com as minhas regras, as coisas vão ser diferentes. E não é desse jeito, né? A risada com respeito. Não, então, assim, e quando chega um filho, é muito mais difícil, porque você começa a perceber em todas as suas atitudes, assim, você fala, caramba, como eu estou sendo egoísta. Porque, na verdade, eles chegam aqui sabendo absolutamente nada. E a gente sabe de tudo. Então, a gente, entre aspas, né? A gente sabe de tudo, mas a gente sabe de tudo para o nosso comodismo, para o nosso conforto, né? É para aquilo que vai ser bom para a gente. Poxa, uma boa noite de sono, um dia de trabalho tranquilo. E quando ele chega, não é essa a realidade, né? Então, o filho, eu acho que é um exemplo muito claro, assim, de quebra, de rompimento, assim, com essa linha de autopercepção mesmo, de falar, acabou, não é mais assim. Aquilo que você considerava como você, a partir de hoje, esquece. Claro, você tem ali as suas vontades, etc e tal, mas você tem a capacidade de escolher não fazer por conta do seu filho. Então, você tem a capacidade de escolher, esse é o livre-arbítrio, na verdade, né? Você tem a capacidade de escolher não dormir mais. Levantar e você tem a capacidade de escolher isso tudo em prol daquela criança, né? Então vocês percebem assim que o egoísmo, ele, para vocês que estão escutando o podcast, que o egoísmo ele tem várias e várias e várias raízes, né? E são raízes profundas que a gente vai vivendo uma vida e não vai percebendo quão egoísta nós somos, né? Enfim. Eu, particularmente, não é que sou perfeita, não. Apesar de que o Guilherme fica dizendo que eu tento ser a perfeitinha de Deus. Que pra mim Calma, errar é um pouquinho Guilherme, complicado, calma. sabe? Então, mas eu não me enxergava, sinceramente, como uma pessoa egoísta, porque eu sempre tive, tipo assim, esqueço do meu para fazer o dos outros, entendeu? Então, tipo assim, cara, não sou egoísta. Tipo assim, mano, eu tenho que fazer isso aqui para amanhã, mas o outro tá precisando de mim, guardo o meu no bolso e vou ajudar o outro. Sempre isso. Não, impossível ser egoísta. Quando eu comecei a ler, eu falei, opa, prazer egoísta. Tudo bom. Mas a gente vê, que nem você falou, que o egoísmo está enraizado em pequenas coisas, assim. É uma birra que eu faço, é uma coisa que eu queria do meu jeito, é uma coisa que eu olho para o outro e julgo o outro e esqueço que tem um cisco no meu olho também, sabe? Então, foi tocando, assim, outras áreas que eu não tinha parado ainda para refletir, sabe? E eu acho que, nesse caso, como é mais sutil ainda, né? Porque na nossa cabeça racional a gente pensa, poxa, mas eu estou fazendo bem, mas eu não estou recebendo nada, né? Poxa, estou aqui me doando e tal, estou acordando cedo pelo meu filho, pela minha filha,
e, poxa, eu não estou recebendo nada por isso, né? Aí você fala, opa, eu sou egoísta também, porque, na verdade não era para ser assim. É como se Exatamente. fosse uma névoa que vai chegando ali aos Exatamente. poucos. Então, às vezes você fez tudo, você se doou, só que aquilo pega numa vaidade de você, você pensa, Aham. nossa, como eu sou bom. É isso. Que eu sou um irmão Senhor, espetacular. você eu sou tá um vendo? filho. Anota. Tá vendo, Deus? Não deixa cair nada, né? Como Deus diz. Vai cair nada na mesa, Ponto Senhor. pra mim. Aham. E até E ter até um cuidado nisso, né? dessa falsa modéstia, né? De tipo assim, Sim. ou eu sou muito boa, faço tudo pelos outros, ou tipo, mesmo fazendo isso tudo pelos outros, nossa, mas eu sou ainda uma pessoa horrível. Eu tenho essa mania, sabe? Mas ainda assim, tipo, isso não é legal. E o livro ainda fala disso, de você ter esse auto-amor e tudo mais. Então, é um equilíbrio que você tem que trabalhar frequentemente. É aquela imagem que você cria, você quer alcançar aquela É. imagem e você tá ali, eu sou horrível, não porque você reconhece sua falta de virtude, mas Sim. porque você ainda não é aquela imagem projetada que você Perfeita, criou, né? Exatamente. Eu lembro assim, não vou falar que na época de conversão, porque nasci na igreja, enfim, né? Fui seguindo assim a vida dos sacramentos e tudo. Mas quando eu estava em torno dos meus, acho que 19 anos, eu comecei a conhecer um pouco mais da fé. E aí a gente começa a falar sobre, né, inúmeros hábitos que a gente tem dentro da missa, como se veste, não sei o quê. E eu tinha isso em relação a mim. Falava, nossa, vou usar só saia. E aí, beleza. E hoje já compreendemos que a modéstia não é só o uso de saia, né? Enfim. E vai muito além disso. E nessa, eu me olhava com um olhar muito de, nossa, eu sou incrível. Santa. Santa. Vai direto, né? Só levantar o braço que o Senhor puxa. Mas nesse sentido de por usar uma saia, eu se me transformar. via a pessoa que... Enfim, aí eu comecei a aprender, tipo, algumas orações em latim. Aí, meu Deus! Nossa, nem me Que segura. mulher! Exatamente, né? Tipo, e assim, era muito raso, muito superficial, sabe? E aí, depois de um tempo, né, a gente fui me conhecendo, fui conhecendo a fé, fui me aprofundando, né, dentro do que de fato é a virtude da modéstia, o que é a verdade, né, em relação à modéstia. E aí eu fui moldando, assim, né? Claro que hoje não estou incrivelmente maravilhosa, perfeita dentro de todas as virtudes, mas assim, estou um pouco melhor do que eu estava em 2019, sabe? Mas é engraçado essa autopercepção que a gente tem de a gente se olhar e a gente achar que a gente é muito bom. Eu não vou dizer que a gente é péssimo, porque assim, a gente está num caminho muito bom. A gente pede para Deus conduza, né? Sim. E graças a Deus, assim, a gente tem um bom caminho a ser percorrido e a gente sente e Deus tem dado as respostas de que estamos indo bem. Tem um cara que ele fala o seguinte assim, né? Ele fala, olha, nem para ser ruim a gente presta. Entendeu? Nem para ser ruim a gente consegue ser ruim. Aí a gente fica nesse auto-sofrimento, mas, tipo, nem para isso você serve, né? Então, assim, por favor, Jaque. Falando assim nessa questão dos estados de vida, né? Por exemplo, eu como pessoa solteira, eu percebo como o egoísmo, às vezes, ele parece muito sedutor. Porque você tem ali, mora às vezes ou sozinho ou na casa dos pais, e tudo é para você. Sim. Então, se você for viver a projeção que o mundo tem para você, você vai investir em você vai investir na sua carreira, tudo é para você, você vai comprar a roupa que você quer na hora que você vai comer o que você quer. É tudo muito sedutor nesse sentido. E aí você começa a projetar um eu cada vez melhor, mais magnífico, e você vive incansavelmente para alcançar aquilo ali. Então, você chega num grau de perfeccionismo que você não consegue alcançar, você se martiriza por não conseguir, e você não consegue mais viver com as outras pessoas, porque você olha para o outro e você não acha ele tão magnífico quanto você. Mas você vive para isso, você só estuda, você aprende 50 idiomas, você lê todos os livros, porque a sua vida é só para você. Então você começa a viver esse ideal do mundo, tentar alcançar, e aí você olha para o outro e o outro tem 1000 outras coisas para fazer. Ele não tem a mesma visão de mundo e de foco que você. Então ele não vai conseguir conhecer as mesmas obras, ir nas mesmas peças e fazer as mesmas coisas que você. Então você começa a desprezar o outro por conta disso. E quando você vê, você tá literalmente sozinho, né? Então, uma coisa que eu agradeço muito, assim, a Deus, porque eu acho que eu fui muito lapidada nesse sentido, né? Venho de uma família grande, tenho irmãos mais novos, então eu sempre fui muito... Deus sempre colocou ali, olhe para o lado, olhe para o seu irmão, olhe
Você tem que Cuidado para com fazer o o outro, cuidado para com o outro, assim, até na vida profissional. Sim. Eu tô aqui, eu vou focar na minha vida profissional, vou estudar, vou fazer aqui o que eu acho que eu tenho que fazer. Uhum. Fui ali para uma área da pesquisa, mas Deus estava sempre me chamando para uma área mais prática, para lidar com o paciente, para lidar com pessoas. E isso ataca, assim, diretamente no meu egoísmo de 1000 formas. Eu estava partilhando nesse último fim de semana, a gente estava na Assembleia Geral, estava partilhando com o meu grupo, né? Como eu já levei, assim, diversas vezes para terapia, que eu queria trabalhar com uma coisa que eu não gostasse, porque eu não colocaria o meu coração lá. Só que hoje eu entendo que Deus pede que eu coloque o meu coração lá. Então eu fico o tempo inteiro, não, mas aí Deus me coloca lá, doar-se né? em tudo. É doar-se em tudo, é doar não só à medida que você quer. Porque quando você doa à medida que você quer, você está olhando para um Deus que você projetou. Porque é como se, é igual no episódio do Chaves, que ele vai do lado e vem e do outro lado ele pega. É meio que isso. Você projeta o que você vai pedir e o que você vai entregar. Então, é algo que eu tenho sempre assim lutado a respeito. Deus me chama muito em relação a isso, né? Estava partilhando com os meninos que é muito difícil, às vezes, você se doar quando o seu coração está doendo. Eu tenho vindo de uma trajetória muito complicada em questão de saúde, estou num diagnóstico de doença autoimune, quase caminhando para um diagnóstico de lúpus. E uma experiência muito marcante que eu passei foi que, um dia depois de eu ter descoberto, eu descobri várias coisas, entre eles um aneurisma de 3 milímetros. Um dia depois de eu ter descoberto, eu tive um caso de uma paciente que ela queria falar comigo. E eu não tinha estrutura emocional nenhuma, gente, para falar com ela naquele momento. Nenhuma, porque eu sei que se ela começasse a chorar, eu ia chorar junto. O triplo. Então eu ia entrar só para chorar. E eu só pensava assim, gente, por que eu tenho que ir lá? Sendo que eu quero viver a minha dor agora. Eu quero sofrer, eu quero chorar, eu quero fazer isso pra mim, eu não quero fazer pra ninguém. E aí eu fui lá, escutei a história, era uma história muito triste. E ela só queria que eu arrumasse o horário dos medicamentos que ela usava, era a coisa mais simples do mundo. E aí eu já sei assim, cara, mas como eu sou ruim. Eu sou muito ruim, eu não queria ir lá ouvir e tudo. E aí Deus vai mostrando, né? Deus vai colocando ali que às vezes está doendo em você, mas o seu sofrimento é o que faz você entender o sofrimento do outro. Então nem tudo é em vão, né? Como o nosso iniciador sempre fala, de toda dor nasce um dom. Então, de fato, nasce um dom. E eu acho que são essas situações que fazem a gente ser um pouquinho menos egoísta cada dia. Porque quando a gente começa a dar o que a gente não planejou dar, a gente está ouvindo o chamado verdadeiro de Deus, e não o nosso eco ali na nossa cabeça. Né? Isso é verdade. Então, A gente isso. tem a tendência, talvez, de se fechar, né? Você estava aí falando, e eu me lembrei da situação que minha avó faleceu, e quando eu estava lá, lá no interior, eles têm o costume de... esqueci a palavra, mas ficar velando o corpo, sabe? Ficar ali durante até o outro dia que vai fazer o sepultamento, ficar velando o corpo. E aí, quando eu cheguei na casa, o corpo já estava sendo velado na garagem. E eu não tinha me preparado psicologicamente para isso. Eu achei que ia ser igual aqui, normal, né, gente? Ia pro cemitério e fim da história. E aí eu passei direto e fui pro quarto. E as pessoas estavam também lá, sabe? Então tinha gente para todos os cantos. E eu me senti incomodada, porque eu queria, que nem você falou, um cantinho, porque eu queria sofrer ali no meu canto, sabe? E eu não tive, essa oportunidade. Mas por que a gente se fechar, a gente pode estar ali sofrendo, a minha dor com a sua dor, e nós em conjunto nos ajudando, sabe? Então acho que a gente acaba tendo essa tendência de se fechar porque é muito mais prático, muito mais fácil, né? E eu acho que tem um ponto que é muito complicado na nossa geração, né? Não sei nas gerações passadas, porque uma coisa é falar daquilo que a gente sabe de história, né? E outra coisa é aquilo que é real, o dia a dia mesmo, né? E é um mal muito grande, porque nós mesmos, né? Nós não conseguimos ter a consciência, assim, de fazer a avaliação ao longo do nosso dia. A gente está tão tomado por circunstâncias, por movimentações do dia, que a gente se perde. E a gente acaba, muitas das vezes, agindo como uma forma egoísta e mascarado de diversas formas, né? Por exemplo, eu sou personal, né? Então, eu acordo muito cedo para dar as aulas e, às vezes, tenho que dormir muito tarde, né? Porque a minha última aula é até 8h30 e eu tenho que chegar em casa, jantar e me praticamente deitar para, no dia seguinte, 5 horas, estar de pé de novo. E essa rotina ela é muito cansativa, muito cansativa. Chega assim, final de semana, aí às vezes tem evento, tem coisa aqui no Campus Fida e tudo mais, e a gente fica por conta disso. Então,
a gente vai viver num loop, né? Um loop. E muitas das vezes é aquela coisa assim, né? Uma linha muito tênue entre você descobrir, beleza, eu estou cansado mesmo ou eu estou com preguiça? E essa preguiça, a resposta dessa preguiça é o egoísmo. Porque, na verdade, você não está querendo abrir mão daquilo que está gostoso, daquilo que está prazeroso, para botar, né, em prol de outra pessoa, enfim, como uma forma de doação. Então, acho que é muito difícil isso, né? Ter essa percepção. E isso porque nós estamos falando de pessoas que se confessam com frequência, né, que têm uma certa vida de confissão, pessoas que vivem a fé, que têm uma vida de oração, que têm uma vida mais consciente, né? Isso é muito importante. Não sei vocês, assim, mas quando eu olho para os colegas de fora, eu vejo que, tipo assim, cara, para eles isso daí parece algo muito abstrato. É imperceptível nos grupos de amigos, assim, sabe? Sei lá, o marido não lava um prato, o filho não consegue pegar o prato da mesa e levar para a pia. Não estou nem falando de lavar, né? A noiva não consegue abrir mão daquele chocolate, daquela coisa tosca que, tipo, tosca assim, claro, é importante, mas não é o principal, porque ali, na verdade, você está treinando para celebrar o amor, né? Então, assim, mediante as nossas realidades, né? Quando a gente olha para o mundo de fora, assim, como que vocês veem as pessoas no mundo de fora? Nos círculos, né? De amizades próximos, assim, de vocês. Porque eu acredito que os nossos pais, eles não falavam abertamente sobre egoísmo. Talvez eles nem percebessem se era egoísmo ou não. Só toque de caixa, né? Vai indo, Às vezes assim. até hoje. É engraçado isso. É mesmo. Eu acho interessante que a gente está no mundo cada vez mais preocupado com O eu. o eu. A gente vê muito assim, o amor próprio. Ai, tem que nos amar, eu tenho que me amar, eu em primeiro lugar. E viver igual, acho que a Jaque estava falando, né? Viver para mim. Não, uma das duas Foi a Jaque mesmo, foi. acho que ela falou o eu, a exatamente. minha, o meu. E quanto mais a gente vive para nós mesmos, igual as meninas estavam falando, mais sozinhos nós estamos, né? E as pessoas acham isso ruim. Porque as pessoas precisam estar ao nosso dispor o tempo inteiro. Mas a prioridade das minhas escolhas sou eu, não é os outros que estão ao meu dispor, né? Enfim. Então, se amar é servir, de fato, o egoísmo é o contrário dessas duas coisas, né? Eu vejo muito, assim, em alguns aspectos, colegas de trabalho, dentro do colégio que eu trabalho, de não estarem preocupados com os próprios alunos, assim. E é muito triste, né? Eu falo das experiências que eu já tive, que eu, né, tenho. E hoje eu sou professora de formação católica no colégio que eu trabalho. E, às vezes, é muito cansativo. Igual a Gaia estava falando. A rotina é difícil, lidar com criança é difícil, é muito cansativo. Tem um monte de criança o tempo inteiro, a sala. São muitas turmas. Mas, ao mesmo tempo, assim, quando a gente vê os frutos acontecendo, eu dou graças a Deus, né? Pela posição que me foi confiada. Não por mim, é óbvio, não pelo meu trabalho, mas porque as crianças estão cada vez mais próximas, assim, né, de Deus. Só que, ao mesmo tempo, eu enxergo, né, outros professores que estão ali de corpo presente, sabe? De, assim, eu não coloco a minha vida, o meu amor, a minha alma naquilo, como a Jaque estava comentando também. Mas eles vivem naquele mundinho de eu venho, faço meu trabalho, o minimamente bom possível, só para que, né, assim... Recebo meu salário, para que eu não tenha problemas com os meus supervisores, enfim. Nossa, é muito engraçado isso, né? Porque, tipo, quando a gente pega as nossas falas, a gente, não, porque eu não tenho, é porque é o meu salário, é porque é a minha rotina, né? Foi mal, Nath, Não, continua. mas é isso. Porque eu olho... Assim, eu não saio apontando o dedo na cara da galera e falando, você é egoísta. Não cita nomes aqui, por favor, Natal. Não. Mas nesse sentido de que a gente observa os colegas de trabalho, estando ali, onde outras vidas estão em jogo também, sabe? Porque mesmo a criança aprendendo ciências, matemática, português, aquela vida é confiada a você, assim, como professor, né? Falo assim, na minha realidade. E ver que os professores, eles não estão preocupados com as dificuldades emocionais, socioafetivas, de socialização que os alunos têm,
é muito, tipo, me entristece, assim, sabe? Graças a Deus, assim, onde eu trabalho, a gente tenta trazer outros tipos de metodologias, outras didáticas dentro ali das aulas, fazendo atividades niveladas, né, para diferentes níveis de conhecimento ali, naquele mesmo conteúdo, enfim, tentando abraçar o todo ali, né? Alguns professores tentam fazer isso, outros eles mascaram fazer isso. E eles, de fato, não estão preocupados. É assim, o meu planejamento está em dia, então tá tudo bem, eu não preciso me importar com tanto assim, sabe? E aquela coisa, né? A pessoa também ela não consegue se dar mais. Então, tipo assim, se existe uma cobrança, o coordenador chega para ele e fala: pô, acho que você podia fazer assim. Nossa, mas eu que fiz tanto, eu que tô aqui Sim, dando tanta aula e tô com o cronograma em dia, e você tá me... E o eu exatamente. sempre é a primeira A palavra. primeira palavra. Não, é muito, assim, é claro que tenho muitos colegas incríveis, assim, profissionais maravilhosos, que partilham da mesma preocupação que eu em relação às crianças, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê essa realidade, assim, né? E eu vejo nos próprios alunos que eles não são tão egoístas quanto nós adultos somos. E isso é muito interessante de observar, porque os meninos, eles não se preocupam com aquele brinquedo que foi caríssimo. Não, pode brincar, tá todo mundo junto aqui e tal, né? Assim, nessa simplicidade mesmo das crianças, né? Eu acho que o egoísmo ele é sendo aprendido. Ele não vem com a gente. É claro que dentro da concupiscência ela é potencializada, né? Mas É aquela questão da educação da vontade, né? Por isso que a gente bate tanto nessa tecla na questão da educação dos nossos filhos hoje, né? A gente precisa educá-los na vontade, de entender que em alguns momentos eles não vão ter o que eles vão querer e que tá tudo bem. Em que outros momentos eles vão ter o que eles querem. E também tá tudo bem, né? Porque dessa forma eu acho que a gente vai trabalhando a criança conforme ela vai desenvolvendo para entender esse ponto da vontade, né? Porque só é capaz de dar quem ama, né? Só é capaz de ofertar alguma coisa, e esse ofertar a gente fica sempre viajando, né? Mas um ofertar real é ofertar o meu sono, é ofertar o meu cansaço, é ofertar a minha preguiça para ler um livro que meu pai me pediu, né? É ofertar, sei lá, é educar essa vontade. Não vai ser sempre que você vai ter, mas quando você tiver também vai ser ótimo, né? E se você não tem, é ótimo também, porque isso vai te fazer crescer de alguma forma, né? Eu vejo muito isso na minha profissão, assim. Minha profissão ela é quase que um campo minado, assim, um campo de guerra, né? Por aluno de personal e etc e tal. Então, a galera não leva em consideração o outro. Eu tenho alguns amigos que falam assim: nossa, mas como é que pode um personal cobrar X, sendo que o outro personal lá na outra academia cobra XX? Fala, cara, você não sabe a realidade do cara. Entendeu? O parâmetro do mundo não pode ser você. Né? E eu acho que essa é a grande dificuldade dessa geração atual, porque ela está muito acostumada a ser. Eu sou, né? Eu sou muito bom. E tudo bem, você pode ser muito bom mesmo, mas você não pode perder o olhar no outro, né? Porque a partir do momento que você perde o olhar do outro, você não tem mais amor, né? E aí a gente começa a ver isso daí entrando onde? Nas famílias, a gente começa a ver isso entrando nos matrimônios, a gente começa a ver os matrimônios acabando, né? Cada vez mais arquivos lá, documentos de pedido de nulidade chegando na secretaria do bispo. Então é uma coisa assim, meio assustadora, porque não foi ensinado a controlar a vontade, né? eu fico percebendo que quanto mais a gente se usa de régua para os outros ou para o mundo, mais a gente tenta ser como Deus e a gente não consegue achar ninguém no mesmo nível, né? Então é igual a Jack estava falando, né? Precisamos ser muito bons, assim, né? As pessoas não tentam ser boas, né? Na verdade, Sim. o egoísta ele finge ser bom, né? Ele finge ser muito bom e se a pessoa não está minimamente aos pés ali da régua dele, não serve, né? E até esse ser muito bom, ele é um perigo, assim. Eu sou muito bom pra quê? Eu sou um profissional excelente, mas pra quê? Para quem? Para responder Aham. à sua vaidade, para você olhar o olhar do outro e você enxergar admiração por você, ou porque você precisa servir o próximo? Porque você tem que ser um bom personal, um bom professor, um bom médico, um bom farmacêutico, um bom enfermeiro. Para que ser bom? Então já começa daí, né? E eu penso também a gente falando assim sobre a questão dos filhos, das casas,
como isso começa lá na educação, né? Porque eu tenho a memória de, na minha casa, eu tenho 3 irmãos mais novos, 2 irmãos mais 3? velhos por parte de pai. Amanda. Ah, tá. Não, é E aí 3, tem 3, uma 3. menininha de 15 anos e um menino de 11 anos. É que eu E tem entendi 2 13. Eu falei, gente, eu não conheço Se essa fosse pelos realidade. meus pais, seria 13. meus pais tentam adotar até as crianças do bairro, assim, Olha eles só, querem que levar legal. pra gente. Aí, ó, pessoal, Já. isso não é egoísmo. Isso Um não é exemplo, Aprenderam? gente. Aprenderam? Aprenderam? Tô Fica a escutando. Mas com todo respeito, mas pode ser também uma forma de egoísmo. Verdade. Vamos, Vocês estão vamos. aprendendo a Olha analisar aí. aí, né? Vamos fazer Pegaram? essa análise Pegaram? aí. Vamos Pode ser ou analisar. pode não ser. Vai É, lá. enfim. E eu tenho sempre essa lembrança de, você comeu o bolo, mas deixa um pedaço pro seu irmão. O seu irmão tá precisando de um favor, ajuda ali o seu irmão. Então, eu tenho essa lembrança, é uma coisa simples. Talvez os nossos pais não fizeram aquela, eu vou ler um livro sobre Isso. egoísmo e eu vou fazer esse raciocínio e aí eu vou falar pro outro, deixar o bolo pro outro, porque não pode ser egoísta. Não, foi uma pureza de coração mesmo. E aí foram ensinando, e eu vejo que isso falta hoje em dia, que é o filho que não leva um prato na pia, às vezes fica ali jogando 14 horas seguidas. Então, de 14 horas que você ficou ali jogando seguidas, você não serviu ao mundo. O mundo precisava de você, né? É aquela questão fisiológica, né? Então, você citou aí da criança que fica muito tempo na tela, né? Ela perde a capacidade. Ela recebe tanta dopamina, ela recebe tanto prazer ali naquele momento em que ela está ali na frente da tela, que, cara, ela não vai querer mais nada. É a vontade dela. É o egoísmo dela. É o ela o tempo inteiro. Não, porque eu não quero comer agora. Não, porque eu não quero tomar banho. Porque ela está viciada. E aí eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, que a gente esquece de avaliar em relação aos vícios, né? Os nossos vícios, muitas vezes, eles estão acobertados pelo próprio egoísmo. Porque, assim, você pensa, né? Cara, o que seria um vício? Um vício seria um grau de dopamina muito grande, em que você fica viciado em sentir aquela dopamina. Então, aquele prazer momentâneo. Né? Sei lá, vamos citar aqui uma droga, a cocaína. Então, o cara ele usa cocaína e ele vai ficando viciado, porque aquela dopamina vai sendo descarregada no organismo dele, então ele não consegue, ele não encontra mais prazer em nada a não ser ali. Né? E a gente perde esse cuidado para essa questão fisiológica, a gente perde cuidado para essa questão do vício. Né? Todos nós somos viciados em alguma coisa. Todos nós. Sim. Olha, eu sou viciado em dormir. Eu sou viciado em comer. Eu sou viciado em trabalhar. Eu sou viciado em ficar em casa assistindo Netflix com a minha esposa. Percebe que tem coisas boas e tem coisas ruins? Eu ia nesse sentido aí de ser viciado, né? Eu acredito que o egoísmo ele também transforma assim em um vício quando nessas pequenas práticas que até o livro, né, Egoísmo e Amor do Rafael Llanos ele aborda, né? Durante a leitura eu fui me percebendo em uma questão que eu acho muito engraçada hoje, assim, né? Que a gente tenta ir mudando, né? Que é a hipersensibilidade. Sim. Quando ele foi falando do vício, eu falei assim, caraca, eu era viciada em ser hipersensível. No sentido de, dentro do início do nosso matrimônio, né? Assim, estamos começando ainda, né? Um ano só. Início do Mas- matrimônio. Acho que ainda não Então tá passaram bom. dessa fase. Mas nesse aspecto, assim, de ser hipersensível, eu achava que todos os comentários que o Luigi fazia em relação a alguma coisa, assim, né? Sobre eu, como eu falei, ou como eu agi, como eu me portei, eu levava tanto para o pessoal que eu me sentia devastada. E assim, eu fui entendendo, né? Conforme o tempo foi passando, e ainda hoje preciso fazer esse exercício, assim, né? De não ser hipersensível. Mas eu percebia que era uma forma de até manipulação. Porque eu mostrava essa sensibilidade e aí ele sentia pena de mim e falava, não é assim, desculpa. E aí eu fui percebendo que não é para ser, óbvio, né? Assim, não é para ser assim. E quando eu fui ler, eu falei, meu Deus, que vergonha. Ai, gente, E olha só, que horror. é muito sensível, assim, tipo, a gente não percebe. Não, Não, e é. assim, é claro que eu tenho alguns aspectos de bagagem que eu tenho, assim, de vida, né? De ser muito História. cobrada, Sim. de
precisar ser perfeita. Então, algumas coisas assim me atingiam e tocavam profundamente algumas feridas assim minhas. Mas eu comecei a perceber que com o Luigi, eu me dava a liberdade de usar isso como uma forma de é muito ruim essa palavra, né? Mas como uma forma de manipulá-lo, né? De falar, não, pobre coitada. Ele precisa entender que eu sou... Não pode tocar aí, porque aí eu tenho feridas, tenho chagas. E isso era muito ruim pra gente, porque eu percebia e depois eu parava e falava, não, você não tem que pedir desculpa. Então eu fui, graças a Deus, assim, Deus, por causa dessa leitura, Deus, ele foi me mostrando que essa hipersensibilidade é tão feia, é tão imatura, que eu acabo... Que, assim, com a Tereza chegando durante a gravidez e tudo, eu comecei a falar, não, gente, não é assim que a banda toca. Né? E essa hipersensibilidade, achar que ser muito afetado o tempo inteiro por qualquer coisinha, um olhar, essa pessoa não gostou de mim. Putz, e eu sou muito assim. Às vezes eu me regulo muito pelo que as pessoas pensam de mim. E eu não deveria ser assim, não é objetivo, né? Mas, assim, outra partilha, né? Colocando aqui também o núcleo de serviço. Isso aqui é muito polêmico, mas, assim, todo músico é vaidoso. É complicado. E, nesse caso, também é muito complicado, porque, assim, quando essa minha hipersensibilidade, ela pegava muito também dentro da música. E eu precisava ser muito boa, porque se alguém falasse alguma coisa, não acredito, eu me fechava, aí me calava, não quero mais fazer então não faço. Então o Luigi, às vezes, é um ótimo músico, meu esposo, né? E ele ia me corrigindo, corrigia uma afinação aqui, corrigia uma nota ali, corrigia um tempo, e não sei o quê. E eu ficava, que saco, não quero mais fazer, não vou mais fazer, pronto, acabou pra mim, pronto. É quase como se essa sua pequena falha, assim, te desvalidasse em tudo. Completamente, exato. Eu generalizava de um jeito que eu falava, então é assim, então eu sou péssima, eu sou horrível, eu sou uma péssima esposa, uma péssima dona de casa, sou horrível como mãe. Era desse jeito. Não, mas você falando, quando eu li, me tocou também nesses pontos, assim, porque é muito ruim você ser corrigido. Essa é a verdade. Sejamos sinceros. Fere, sabe? E nós não estamos preparados para ser corrigidos. Não. E é que nem eu falei. E meu Deus sempre fala que eu tento ser a perfeitinha de Deus por isso. Porque eu me corrigi, tipo assim, então eu não sei fazer isso, então eu não sei fazer aquilo, então eu não serve para nada. Por que você está aqui comigo? Não sei fazer nada? Termina logo, então. Entendeu? Tipo, vou embora, aí você vai me valorizar. Que drama, pelo amor de Deus. A porta é ali. Não tô pedindo pra você. Não, mas toca em pontos, assim, que é isso. A gente cria uma imagem de perfeição e quando a gente não alcança... confrontado. Tipo assim, é a pior coisa do universo, sabe? E a Nath tocou num ponto muito bom, que eu me imerso muito pelo que as pessoas falam e não pelo que Deus... Você é. Você entendeu? Tipo, eu sou o que Deus sabe de mim, fim da história, acabou. Então, assim, a gente vai trabalhando isso. Esse trecho. O que somos diante de Deus é o que importa. Exatamente. Então, tipo assim, se a gente tá aqui nesse lugar e aí eu sou a bem mais vestida, aí chega você tá mais vestido que eu, pronto, já era. Vixe, Maria, já não presto mais. Eu sei fazer isso daqui, viu, gente? Chega a Natasha, sabe fazer melhor que eu. E pronto. Então, assim, já sabe? Gente, coisas assim que... coisas que são aprendidas ou não. E se você não sabe fazer também, tá tudo bem, sabe? E que me afetavam de uma forma... afetavam. Hoje, um pouco menos. Estamos aí neste processo. Trabalho. Não, já melhorei bastante, graças a Deus. Mas, assim, que te toca em partes, assim, que dói, sabe? Então, assim, vocês tocaram num ponto sobre trabalho e eu tô desempregada, já deve ter uns 4 anos por aí, desde que a pandemia acabou. E então eu não tenho esse relacionamento com outras pessoas. Sou eu, dentro de casa. Muito difícil. E isso me pegou por muito, muito tempo. Hoje, um pouco menos. E então, tipo assim, o Guilherme chegava e me questionava, e aí, o que você fez no seu dia? Eu, tipo, nada. Fiz nada, tô aqui, sabe? Porque eu me regulava muito, tipo... Isso é válido se eu estiver fora de casa, isso é válido se um terceiro disser que eu sou boa e sabe, me validar daquela forma, não eu dentro de casa, sabe? Então, tipo assim, eu limpei a casa, limpei a casa, mas, sabe, qualquer pessoa pode estar fazendo isso.
A gente não enxerga nada de especial. Né? Nada de especial, sabe? Então, isso foi um processo muito doloroso e árduo, assim, de interiorizar que, tipo, aquele serviço é honroso também, sabe? Ele não é uma coisa qualquer. Eu posso me doar e me doar muito bem para aquilo e ser um presente para mim e para as pessoas que estão comigo, né, naquele ambiente e deixar ele um ambiente bom, sabe? E, enfim, então, tratar aquilo realmente como um trabalho, né? Mas eu acho que a gente bota tanto isso na nossa cabeça de que é o externo, eu tenho que isso, aquilo, outro, e validado por outras pessoas, que a gente... Sem falar de uma forma vaidosa, né? Mas somos pessoas insubstituíveis, né? E a Mavi ia falando sobre como a gente faz as coisas, né? Às vezes uma pessoa faz aquilo melhor do que a gente, enfim. Mas, nesse aspecto, o limpar a casa. Qualquer um pode fazer. Uns vão fazer melhor do que os outros. Mas, quando você faz para a sua família, quanto mais a gente ama, maior é o nosso serviço, maior é a nossa doação. Né? E, independente de onde acontece e da forma como é feito, né? Mas, naquele ponto, né, de que o que eu sou para Deus é o que importa, é a gente trazer e pedir para Ele, né, essa verdade de coração para que a gente enxergue em nós mesmos um valor. Não esse valor egoísta, né, de eu sou muito bom, sou melhor do que todo mundo, ou preciso, pelo menos, ser melhor do que todo mundo na frente dos outros. Em casa, eu posso não ler nada desse livro e, não, eu falo que eu li tudo, eu sou expert em egoísmo e amor e tal, etc. Né? Mas a gente pedir para que Deus traga a verdade para o nosso coração, para a nossa existência, e a gente ir fazendo por onde. Né? Assim, eu acho que o primeiro passo para sair desse buraco, assim, que é o egoísmo, é reconhecer nas nossas ações essas verdades e buscar de forma, né, assim, muito humilde mesmo, não a modéstia exemplar, né, aquela que o livro aborda, mas trazer essa modéstia de coração, essa humildade de coração e estar aberto a correções fraternas, a pessoas que de fato se importam com a gente, querem ver a nossa melhora, que a gente precisa ter uma régua também, que ela não seja nossa, mas que ela seja Deus e os outros, aqueles que nos amam, que verdadeiramente nos amam. A gente amplia muito, né? Tipo assim, eu comecei a mudar esse pensamento depois, eu não sei quem falou pra mim, mas tipo assim, você tá dando mais importância pro que aquela pessoa que nem te conhece direito tá falando, do que pro que sua mãe, seu noivo, do que essas pessoas que estão verdadeiramente do seu lado. Casa, porque a gente vira e fala, mas é meu noivo. É minha mãe. Exatamente. Tipo, sabe? Eles dentro me de casa amam. sem máscara. Então eu posso agir com as minhas piores feiuras e lá fora, não. Eu sou incrível. Mãe, eu sou incrível, né, mãe? Fala pra ele. Nesse sentido de a gente se mede pela régua alheia e é da galera que nem tá nem aí pra você, gente. Que vão esquecer da gente em 2 segundos. Exatamente. Eu vejo como o egoísmo é bem velado, assim, sabe? E em coisas que, assim, passam totalmente despercebidas. A gente pode estar o mais, assim, evoluído possível. Mas acontece, assim, até você citou brincando com os pais da Jaque, mas às vezes a gente parece que é uma coisa boa, mas no fundo não é, sabe? Nesse processo que eu estava na casa da minha avó, de tudo que aconteceu e tudo mais, enquanto nos últimos dias de vida dela, e a gente estava lá, ela estava se recusando a comer, né? Porque ela já percebia, né, o que estava acontecendo e tudo mais, já estava com metástases, ela já sabia o que ia acontecer. E ela estava se recusando a comer. E aí teve um momento que eu sentei para conversar com ela e eu questionei verdadeiramente assim, a senhora não quer comer, não é que a senhora não consegue, a senhora não quer comer, né? De fato. Aí ela, sim, não quero. Eu falei, então tá bom, esta é a tua vontade, tipo assim, ok. E quando a gente se reuniu assim em família para discutir o que fazer, uma prima minha falou assim, mas eu não consigo ver ela sofrendo. Sabe? Tipo assim, se a gente pode levar ela para o hospital e botar uma sonda nela, por que não? Só que no estado que a minha avó estava, ela não aguentaria nem botar a sonda, assim, entendeu? Então, tipo assim, não foi uma negligência, era tipo assim, ela não aguentaria. Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. E enquanto ela falava, e eu lendo o livro nesse processo, eu tipo,
cara, parece que é bom, mas você percebeu que você não consegue. E aí é um negócio seu, sabe? Tem que cuidar Você que tem disso, que né? tratar isso, tipo, mas a gente tem que olhar o que ela quer neste momento, sabe? E, apesar de tudo, acabamos levando para o hospital e o médico mesmo falou, tipo assim, não vou fazer esse procedimento, porque ela não tem o que ser feito mais. Então, assim, em pequenas coisas que, assim, passa, e se você fosse sentar para conversar, não, ela queria o bem dela, óbvio que ela queria o bem dela. Mas não, existe ali um eu na história, sabe, que pega. Então, a gente tem que estar sempre olhando com esses olhos, assim, bem abertos mesmo, para, tipo, verdadeiramente, você está fazendo isso sincero, de coração, ou existe um eu por trás, sabe? Você falou isso, me lembrou 2 meses atrás, para parir a Tereza. Eu passei 22 horas em trabalho de parto, né? Natural, eu tinha idealizado um incrível parto normal de poucos minutos. Eu ainda te perguntei, está preparada para caso Deus te peça algo que você não quer? E ele fez o quê? Não é mesmo? Surpreendeu. Exatamente. E aí, nessa, eu passei, assim, fiquei 22 horas de trabalho de parto normal e acabei indo para cesariana. Por, assim, nada... Tereza não estava em sofrimento, eu também não, mas era puro suco do cansaço, entendeu? E estava muito exausta mesmo, exaustão do parto, enfim. Não chegamos, né, assim, a ter muitos avanços assim, no final dessas 22 horas. E, assim, realidade de vida, né? A gente vai falando da sua relação com sua família, sua avó, e eu falando por mim. E eu ficava martirizando muito porque eu não tinha conseguido trabalho de parto normal. Assim, tive trabalho de parto normal. Ela só não nasceu de parto normal, né? E eu me martirizava muito, achando que eu era muito egoísta por ter escolhido a cesárea. Porque eu tinha cansado. Aí eu falei, meu Deus, o que é o cansaço em parir minha filha normal e não sei o quê, e tarará. No fim das contas, assim, ainda estou nesse processo assim, de cura, né? Mas eu paro e olho e falo, cara, fazem quase 3 meses que minha filha está aqui fora e está tudo bem. E ela está aqui. E tudo bem, eu passei por 22 horas. Minha mãe estava em casa. Eu não gosto dessa sua obstetra e não sei o quê, que te fez passar por esse tempo todo de sofrimento. Eu falei, não, mãe, eu escolhi. Né? Assim, e são essas realidades assim, que eu observo, né, desse tempo, desse momento. Né? A minha mãe não querendo me ver sofrer daquele jeito. Mas eu me martirizando porque fui egoísta, entre aspas, em não ter um parto normal, no final das contas. É muito doido, porque essa circunstância, você pensa assim, são 2 pessoas que estão querendo 2 coisas boas, né? Sim. A mãe dela quer que ela não sofra e ela quer ter o parto normal. Só que é sempre a primeira pessoa. É muito doido isso. Quando você começa a avaliar ali as frases, né? Você pensa assim, em todas essas circunstâncias que a gente vem falando aqui, né? É como se fosse assim, enquanto você fala o eu, você tem um afastamento daquilo que é o ideal. Sim. Né? Então, a Nath queria o parto normal e ela se afasta daquilo que é o ideal. E a mãe da Nath não queria que a Nath sofresse. E não por ela, assim, né? Deixando assim claro, mas... pode terminar. Não, eu digo assim, que tem essa coisa assim, sabe? Então, esses 2 extremos, eles acabam te afastando do ideal. E quando você pensa no matrimônio, quando você pensa no noivado, quando você pensa na vida celibatária, nos solteiros, etc e tal, isso é uma linha muito tênue. Sim. É uma linha muito tênue que as pessoas elas precisam estar atentas, porque isso é o que destrói os nossos ideais, né? É isso que destrói a família, é isso que destrói um namoro, é isso que destrói um noivado, é isso que destrói uma vida celibatária, porque o que está valendo sou só eu. O próprio Luigi, ele falou assim, depois do parto, né? Ele fala assim, que uma das coisas mais difíceis que ele já teve que fazer na vida era pedir para eu continuar sofrendo. Sabendo que eu estava sofrendo de dor, Sim. né? Assim, e aí, mas assim, Deus é muito providente, porque assim, quando me decidi pela cesárea, eu estava muito lúcida. E a galera fala do negócio da partolândia, que fica muito louca e tal. Passei por esse momento também. Mas teve um momento que eu fui muito consciente. Falei, Luigi, não me pede mais, porque eu não dou conta. Então, a partir desse momento, ele falou, tá bom. Graças a Deus, não vou ter que pedir mais para você, volte. Mas é porque... E ele venceu um egoísmo dele, né? Sim. Porque ele estava ali não querendo que eu sofresse. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia do tanto que eu queria, né, passar por aquilo. Enfim, né,
Fechei aí meu Meu momento, pensamento. Como essa questão do egoísmo ali começa no eu e depois vai envolvendo vários eus Sim. e a sua relação com as outras pessoas, né? A gente falou da questão da hipersensibilidade, foi uma coisa também que mexeu muito comigo. De pensar, nossa, como dói ali quando você leva um chamado de alguém. E como isso impacta nessa relação com as outras pessoas. Porque às vezes a pessoa te faz uma crítica, aí você pensa, mas quem é essa pessoa pra estar falando isso de mim? Nossa, relação de irmãos. Isso aí É, fala relação de tipo, irmãos. Quem é Esse é meu você? pai. Esse é minha mãe. Mas Com no dia licença. 31 de janeiro de 2018, Por que você tá falando isso pra mim? Como a gente é assim, né? Retruca na mesma moeda, né? Tipo assim, Retruca. você é corrigido, ou você vem com alguma justificativa, ou você já vem tacando uma pedra, né? Você não consegue simplesmente se silenciar, ouvir e... refletir exato, Ou é o exato. escudo Não, é pra aquela se coisa- proteger uma Exato, pedrada, né? exato. Se a gente pensar, né, a gente aqui no Campus Vida, nós temos a tendência, a gente estuda muito teologia do corpo e etc e tal, né? E quando você pega Adão conversando com Deus, ele fala, não, foi ela, não fui eu. Não, e eu pra Deus, foi você que me deu ela. Isso, exatamente, sabe? Então, tipo assim, ele tá ali o tempo inteiro, sou eu, não, mas calma, o que tá valendo aqui é a minha intenção, eu não fiz nada, né? Eu tô aqui, enfim. É a tal da mancha do pecado original, eu acho que... Né? E a mancha do pecado original ela é muito profunda, então a gente não consegue, aquilo que a gente falava, né? É como se a gente vivesse ao longo da nossa vida, e aí é muito importante a educação dos mais novos, principalmente dessa geração que está vindo, né, dos nossos filhos e tudo mais, em pensar assim, cara, o mínimo de máscara possível. O mínimo de máscara possível, porque quando você vai colocando o eu, você está colocando várias máscaras que, na verdade, Exato. não são você. Quando você aceita que você é falho e tá tudo bem, que amanhã você pode ser uma nova pessoa e evoluir, eu acho que é isso. Você tira a sua máscara e faz com que o outro aprenda também a ser dessa forma. Quando a gente estava no namoro, eu e Laiane, a gente está agora com 4 anos de casado, né? A gente namorou por 4 anos e pouquinho, 1 ano de noivado, e agora fizemos 4 anos, né? De casamento. E aí, cara, sempre que a gente ia testemunhar, sempre que a gente ia falar, né, nos grupos de partilha, etc, tal, do dating, a gente sempre falava, porque as nossas máscaras caíram. Porque a gente começou a perceber que para a gente conseguir realmente viver a virtude da castidade, a gente precisava tirar as nossas máscaras. A gente precisava tirar aquela questão do... sei lá, um exemplo aqui que eu posso dar. Uma das máscaras que a gente falava que tirava, a gente ficava tão preocupado em viver a castidade, não, porque eu preciso viver a castidade, que a gente não vivia a castidade, sacou? A gente vivia qualquer outra coisa que não era a castidade. Então, tipo, igualzinho a dieta do fast food, né? Ou você come muita porcaria e se entope ali e faz muito mal para sua saúde, mas a porcaria ela não é ruim num todo. Se você consome ela todo dia, toda hora, sim, ela é ruim. Mas se você come, sei lá, uma vez a cada tempo, enfim, não vai te gerar nenhum prejuízo. E a inanição da mesma forma. É muito ruim, eu não posso comer de jeito nenhum, né? Eu acho que esse é o equilíbrio. E é isso daqui que aproxima as pessoas. Né? É isso que aproxima os relacionamentos. Então, uma das máscaras que a gente teve que tirar foi essa. De achar que estava vivendo a castidade, mas, na verdade, não estava vivendo nada. Eram 2 egoístas pensando simplesmente naquilo que... não, porque... Sei lá, no meu caso, não, porque eu já tive um problema com a pornografia, então a hipersensibilidade e outros vários problemas que vêm, né, junto com isso. Porque eu não consigo, porque... Não. Muitas justificativas. Muitas justificativas e pouca ação, sabe? Tipo, cara, não, você está sendo egoísta. Em resumo, é isso. Porque o que vale, né? Quando a gente pensa no exemplo máximo de não egoísmo, é o próprio Cristo na cruz. Né? Eu acho que em quase todas as nossas formações assim, que a gente dá, eu sempre faço questão de finalizar a formação falando relacionada à castidade, etc. e tal. A maior prova de amor que a gente pode ter é a doação do Cristo na cruz pela sua igreja. E ele mesmo fala que o homem deve morrer para si, para dar a vida para sua esposa, né? Então, o maior exemplo de amor, o maior exemplo contra o egoísmo é esse.
Então, assim, se, cara, tá difícil, e aí a gente pode usar aqui, né? Quais os métodos, né? O primeiro método é esse, você entender que o Cristo morreu na cruz para te dar a salvação eterna. Ele morreu. É tipo assim, ele foi no ato último daquilo que nós temos aqui na Terra, que é a vida, né? Ele te deu tudo para que você pudesse viver. E isso não teve negociações, né? Não teve teve meio termo. negociação. Não, mas eu não vou fazer assim. Não teve. Até aqui foi o tudo ato bem, pleno, mas ali, né? Não, eu vou até aqui. Você me deu uma chicotada, beleza. Agora já tá bom, né? Não, ele foi até o último suspiro. Né? Ele foi até o último suspiro. E a gente não tem a capacidade de ir até o último suspiro pelas pessoas. Não. Porque, em vias de regra, a gente sempre está esperando alguma coisa em troca, né? Ai, porque, nossa, eu limpei a casa e você não me deu um abraço, você não falou obrigado. Mas, cara, você nem sabe como é que foi o dia da pessoa também, sabe? Tipo, isso não é amor, isso é egoísmo, sabe? Sim. Da forma mais Eu sinto mascarada. que, genuinamente falando, o fundo de todo egoísmo é uma vontade, uma necessidade de amor. Né? Então, o Gaia ia falando, e eu vou percebendo que as pessoas precisam ser amadas. Eu acho que, às vezes, todas essas facetas, né, do egoísmo, elas são pequenos pedidos de socorro. Pequenos pedidos de, por favor, olha para mim, me ama, eu preciso disso. Querendo ser aceito, amado. E é, como o próprio livro traz, né? É uma busca por Deus. Porque Deus é o próprio amor, né? Então, todas essas necessidades que a gente tem, todas essas dificuldades, todos esses defeitos e enfim, né? A hipersensibilidade, o amor próprio, a inveja, a vaidade, todas elas são uma necessidade de, Senhor, olha para mim, por favor, né? Veladas com a concupiscência, né? Com os pecados e tudo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, Gaia falando sobre esse doar-se, né? O próprio Cristo doar-se. E eu acho que o remédio, né, para o egoísmo é a oferta. E a gente vai perceber-se amado quando a gente amar. Né? Então, eu acho que o Senhor, ele é muito... Ele é, né, a bondade plena, assim. É aquela coisa que você só dá o que você tem, né? Exato. Você não tem como dar Exato. outra coisa, tipo... É muito louco. E Deus é a bondade plena. E a partir do momento em que a gente dar verdadeiramente o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso tempo, a nossa atenção para o outro, para o esposo, para o meu colega de trabalho, para o meu paciente, enfim, para minha filha, na mesma medida Deus vai dar. É claro que sem esperar nada em troca, porque Deus não dá esperando, mas Ele ainda assim dá, né? Olha a generosidade que Ele tem, né, com a gente. E aí eu fico percebendo que, às vezes, falta só, acho que, essa clareza no olhar, da gente tirar essa trave mesmo da nossa visão e falar assim, recalcular a rota, assim, sabe? De falar, não, tá bom, beleza, vamos tentar. É claro que a gente vai cair um monte de vezes, um dia após o outro, igual a Mavi estava falando, mas ter essa vontade, assim, verdadeira no coração de falar, Senhor, tá bom, eu vou dar isso e o Senhor vai me abastecendo, porque eu preciso para poder seguir. Eu preciso me abastecer aí, né? Eu preciso me abastecer em ti, enfim. Sim. E buscar nesse ato concreto, assim, de amor, né? Nas inúmeras formas que a gente tem, né? Do serviço e do dar-se, do doar-se, enfim. No cotidiano, na limpeza da casa, em levantar 3 horas da manhã para dar mamar para minha filha. E no meu trabalho, atender aquele paciente que às vezes eu não quero. Ou a gente vê os nossos alunos lá na academia que buscam, às vezes... não sei se essa é a realidade, mas assim, né? Mas... ver, às vezes, uma pessoa que está muito vaidosa em relação ao próprio corpo e que precisa ser, né, se inflar de muito ego e tal, e aí você, com o seu trabalho, você mostrar, às vezes, o que é mais importante, enfim, né, a saúde, o ver-se bem também e tal. A minha terapeuta, ela me falou uma coisa uma vez que, cara, me marcou para sempre, assim. Ela falou, Rafa, você sabia que o marido dela é veterinário, né? O meu marido, uma vez, chegou em casa e me falou uma coisa, porque eu falei para ele que eu estava realmente cansado e tal, o trabalho estava muito puxado e tudo mais. E ele falou, amor, você precisa... E aí eu aqui trago São João Paulo II, mas só com as lentes, tá? Só com o formato do óculos, assim. É um formato para a gente ver o ordinário, né? E o que seria, de fato, esse ordinário, né? Nos nossos trabalhos, na nossa vida cotidiana. Deus
dá pra gente, nos dá as pessoas, né, os nossos relacionamentos, ele entrega pra gente devolver essa pessoa para ele melhor do que quando ela chegou. Aham. Isso é a nossa vocação. Isso é o nosso trabalho. Então, quando o aluno de personal chega para mim, Rafael, eu quero o seu serviço e tal, é uma oportunidade que Deus está me dando de receber aquela pessoa que está assim, mal. Tá tipo todos os exames zoados, a alimentação tá, né, um caco, o sono não dorme direito há não sei quantos dias, e ele me dá essa pessoa para falar, filho, cuida dessa pessoa e me devolve melhor do que quando ela chegou para você. Madre Essa é a nossa Teresa tem essa responsabilidade. fala, né? Ela fala, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Exatamente. E aí, quando ela me falou isso, eu falei, cara, Bum, né, a mente? é porque, tipo assim, isso é um não egoísmo. Isso é o amor de fato. Eu acho que isso até é colocar o amor na... ter essa caridade consigo e com o outro, né? Eu acho que quando a gente começa a olhar dessa forma, você vê que o outro, quando te critica, ele não está te criticando porque quer o teu mal, sabe? Ele quer o seu bem. E de você olhar para o outro numa situação e tentar pensar, tá, aquela pessoa está me tratando assim, mas talvez o dia dela tenha sido ruim, sabe? Então, tipo assim, tentando levar as coisas, não de uma forma, como a gente falou, hiperafetada, sabe? Porque, engraçado, enquanto eu lia, e, tipo assim, eu tava lendo isso super assim, né? Vendo as situações acontecendo em casa, tipo, olha, você tá sendo egoísta e não sei o quê. Você precisa, olha, você tem que entender que talvez para eles sintam falta disso, sabe? Super a entendedora sobre o egoísmo, né? E achando que estava super fora da linha da curva. E aí eu tava vivendo uma situação... Não estava vivendo, na verdade, uma situação... Eu já passei pela situação, assim, era com amizade e tal, e aí isso ficava na minha cabeça, sabe? Tipo assim, tá, não quero mais ser, né? Não quero mais estar em contato e tudo bem, nananã. Enquanto eu lia, aí ficou tipo assim, olha, você precisa entender que o outro tem um erro do outro. Entendeu? Você precisa aceitar que aquela pessoa está dando talvez o melhor dela. E você precisa aceitar aquilo. Você não tem o seu tempo? A pessoa também tem um tempo dela. E eu, tipo assim, não é que a gente precisa também conviver com pessoas que não é, nós não. Mas, assim, nunca tratei mal nem nada, mas me fez refletir de, tipo assim, por que não olhar com um olhar mais de caridade para essa situação, para essa pessoa, tipo... Afinal, qual é o primeiro mandamento, né? Entendeu? Então, tipo assim, pra quê? Tipo assim, não precisa desse distanciamento tão grotesco assim, talvez, né? Você olhar para certas situações, porque é como você perguntou, né? Lá no início. Como vocês olham em relação ao egoísmo quanto às pessoas de fora, né? E são pessoas que são de fora, enfim, eram da igreja, mas... enfim, não estão indo mais. E aí, a gente acabou indo se afastando, né, desses amigos. E aí, eu olhei para o Guilherme e falei, tipo, peraí, mas talvez nós sejamos as únicas pessoas que levem Deus a elas. Por que, né, se afastar dessa forma, né? Então, assim, nós somos a via e não precisamos compactuar com tudo, mas também não deixar de levar isso, sabe? Então, assim, me fez querer pensar também no outro, assim, dessa forma, que talvez esteja voltado mais para o olhar do dinheiro, talvez esteja voltado mais por uma necessidade que a gente possa dar uma claridade. Então, tipo assim, a gente se olhar com caridade e olhar para o outro com caridade. Até para essas correções, sabe? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade enorme de corrigir alguma pessoa. Tipo assim... Criança, eu acho que até que vai tranquila. Agora, assim, sei lá, chegar na Natasha, vocês, assim, e falar alguma coisa, tipo, a Natasha me tratou de uma forma que eu não gostei. Ela nunca vai saber. Entendeu? Nunca vai saber. Vai estar aqui no meio. Fica aí, depois a gente vai... Fica a dica aí. Depois do podcast. Desculpa, mas, Mavi, assim, para a gravação. Mas, assim, pra gente sentar e conversar, cara... Você vai ter que vir, olha, eu percebi que você está diferente, não sei o quê. Não. Porque eu não tenho essa... Por que eu não tenho? Porque no livro ele ainda fala. Isso é, na verdade, uma falta de coragem e medo de... Eu vou me indispor com essa pessoa e essa pessoa vai se indispor comigo. Olha aí a preguiça, olha olha o egoísmo. Ela vai parar de te olhar com aquela admiração entendeu? que você gosta. No final das contas, vai voltar para mim, então, tipo, nem vou falar. E, tipo, não, sabe? Então, assim, muitas coisas na minha vida, não botei limites nas minhas amizades, assim,
por conta disso, porque eu tinha medo, talvez, de ser rejeitada, porque eu não poderia botar limite. Olha, eu não gosto quando você faz essa piada comigo. A necessidade do amor. Olha né? aí, entendeu? Então, assim, ter esse autocuidado, esse auto-amor e também respeitar o do outro também, né? Eu acho que, assim, né, quando a gente já partindo aí para um final do podcast, é trazer a importância de aquilo que eu falava, né? Você só dá aquilo que você tem, né? Se você não tem nada, o que você vai dar, né? E para você ter essa percepção, você precisa ter uma autocrítica, né? Uma autocrítica muito sincera, assim, muito verdadeira e muito profunda. E eu, Rafael, acredito, aqui na Rede de Missão nós temos os princípios, né? Os 4 princípios, né? É uma das formas da gente adquirir esse autodomínio, esse autoconhecimento para poder dar, né? Mais do que os 4 princípios, eu posso colocar assim, são a vivência dos sacramentos, né? Quando você se confessa, você vai lá diante do padre, você fala os seus pecados, porque de certa forma quando a gente fala de pecados, né, são os nossos vícios, são as nossas mazelas, são as nossas dificuldades, é aquilo que a gente não consegue mudar com tanta facilidade, são os nossos egoísmos de fato, né? Então, quando a gente vai lá no sacerdote, a gente se ajoelha, a gente se curva perante uma outra pessoa, né? Quase que num pedido de desculpa por ser tão ruim, né? E a gente recebe ali uma graça invisível, né? Que a gente não está pegando nela, a gente não vê, mas aquilo nos remete a uma autoconsciência, né? Um autocontrole e um autodomínio, porque é dessa forma que a gente vai poder se dar. E quando a Nath falava também, né? Senhor, eu estou dando aqui, mas eu preciso de ti também. Olha a comunhão aí também. Olha a visita ao sacrário, né? Olha ali você se abastecendo ali do próprio Deus, né? E um outro aspecto que eu acho muito importante, que assim, é engraçado ver como as coisas mudam, né? Já participei de milhares de retiros, e, enfim, já participei de milhares de grupos aqui em Brasília. E é muito doido porque eu nunca tinha escutado falar de direção espiritual. Nunca. Eu acho que eu fui escutar. Sempre quis, eu acho que eu fui escutar sobre direção espiritual em 2016/17, mais ou menos quando eu entrei aqui, por conta de uns colegas que estavam frequentando o SEAC lá, onde tem os padres da Opus Dei e tudo mais, e aí eu comecei a fazer direção espiritual e a partir dali tudo mudou. Porque não era mais somente eu. Eu tinha um diretor espiritual falando, sério, Rafael, não precisa fazer isso não, cara. Não age desse jeito, sabe? Então, assim, eu acho que a vivência dos sacramentos, e aí aqui eu coloco a direção espiritual como algo também, né, muito importante, além dos sacramentos, é ter esse autodomínio, esse autocontrole, porque você só vai dar o que você tem. Então, se você não tem nada, como é que você vai dar? Sim. E ainda pior, porque quando a gente dá aquilo que a gente tem e fica esperando, a gente não está sendo melhor, né? Porque a medida desse amor está sendo eu, não o outro. Porque o outro não tem nada para dar. Como é que ele vai me dar alguma coisa que ele não tem? Eu estou esperando alguma coisa da outra pessoa que ela não vai me dar. E isso vale para todos os relacionamentos, né? É muito bonito ver a grandeza da nossa igreja, a grandeza daquilo que se pensa, né? Aqui a gente deve ter falado sobre teologias e um monte de coisas, sabe? Tipo, que já foi falado, que já foi estudado pela própria igreja, né? Enfim, e é muito bonito ver que a nossa geração está caminhando para algo concreto, que é a vida eterna, nada mais. Nada vale a gente ficar aqui conversando sobre egoísmo se a gente não pensa na vida eterna. Sim. Né? Quem vamos ser lá quando a gente morrer? Para onde a gente vai? Como que nós vamos ser lembrados, né? A gente falou, assim, de teologias e tudo mais. Porque, assim, sou devota de Santa Teresinha, do Menino Jesus, né? Grande entusiasta da Pequena Via. E a Pequena Via é isso, né? Colocar amor, né? Ser amor. As músicas da Comunidade Shalom, um álbum inteiro dedicado a Santa Teresinha também traz muito isso. E me tocam muito, assim, verdadeiramente, né? Eu acho que, como
assim, uma fala final assim que eu colocaria é que o amor ele é extraordinário. Fui anotando aqui enquanto a gente ia partilhando, né? Que o amor ele é extraordinário, mesmo que de maneira ordinária, né? E aí eu coloquei assim, né? Que é necessário colocar esse amor no meu dia a dia, no meu ordinário, para que eu lembre que esse amor ele é grandioso, ele é elevado, e eu não me feche no meu eu, no meu egoísmo. Porque quando no final do dia o meu esposo chega do trabalho e eu falo, nossa, eu fiz isso, eu estou exausta e eu só reclamo. Eu entendo que às vezes cansa, porque eu canso também, né? Mas eu lembrar que tem um porquê maior, né, disso. Não só o céu, né, mas o bem-estar e a felicidade da minha família. Muito bem, agradecer a todos esses três, todos vocês que colaboram conosco. Isso eu volto a falar. A gente precisa muito da colaboração de vocês, muito mesmo. Nós temos custos que são custos altos aqui na rede de missão, seja pelo espaço, seja pelos grupos de estudo que aqui frequentam. Isso tudo tem um custo e a gente precisa das doações por este motivo, para pagar esses custos. Não é para obter fins lucrativos ou qualquer coisa do tipo. Isso tudo é a serviço da igreja, tá? Então, a sua ajuda é muito, 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 muito bem-vinda. Lembrando, é só entrar no nosso Instagram ou no nosso site. Você lá vai encontrar as informações sobre como se tornar um colaborador. Também no site, é importante falar, vocês vão encontrar o blog tem artigos também que saem com certa frequência, que são traduzidos, inclusive os artigos aí, parabenizar o grupo de tradução, que faz esse trabalho magnífico. É isso. Então, Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.